Este que vos fala é o apóstolo Dr. Rodrigues de Alvarenga, presidente da Organização das Igrejas do Povo de Deus. Venho fazer um alerta muito sério, porque o cristianismo, a sua fé e a sua família está sendo colocado na beira de um grande perigo. Preste atenção no que dizem estes jornalistas e também esta advogada. O assunto é sério, o assunto é muito grave. Pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei que entrará em vigor em 1 ano e meio prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. O TSE poderá caçar todos os candidatos cristãos que forem eleitos, pois acabou de inventar o crime de abuso de poder religioso. Os ministros no STF não se contentaram em apreender celulares e computadores de políticos cristãos, de mandar prender jornalistas e ativistas cristãos. Agora querem, através do TSE, impedir que cristãos sejam eleitos. Ao criar o termo abuso de poder religioso, o ministro Fachin deixou bem claro seu verdadeiro objetivo: tirar Deus da democracia brasileira. Já tiraram Deus das escolas. Querem prender quem proclama as verdades do Evangelho. Agora querem impedir que o povo cristão seja representado por seus irmãos na fé. Querem transformar o Brasil em uma China tropical, onde você não pode adorar outro Deus que não seja o governo. Se o povo de Deus orar corretamente, esses inimigos vão cair. E eu estou dizendo, orar corretamente. Porque o próprio Deus disse na Bíblia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu virei e sararei essa terra. E é verdade que essa terra Brasil está muito doente. Porque Satanás entrou na mente e no coração da maioria das autoridades deste país, de modo que ele só tem feito mal e praticado muita perversidade contra o povo de Deus nessa nação. Mas o Brasil outro dia, é verdade que o Brasil outro dia até se humilhou perante Deus, mas na hora de orar, erraram tudo. Ao invés de fazer oração inteligente como fazia o apóstolo Paulo, não, fizeram oração de religiosos. O apóstolo Paulo, se você olhar no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo não abençoava os inimigos. Ele pedia a Deus para botar um freio, para pesar a mão sobre os inimigos. O Brasil fez diferente do apóstolo Paulo. Fizeram oração de religiosos. Foi pedir a Deus para abençoar os inimigos, para abençoar as autoridades. Alguém pode dizer, apóstolo, mas está escrito, Deus diz que é para abençoar as autoridades. Sim, quando as autoridades estão praticando o bem. Quando elas estão fazendo o mal, como estão a maioria dos prefeitos, a maioria dos governadores, os ministros do Supremo, deputados, senadores, principalmente presidente de Câmara e de Senado, eles estão fazendo mal contra o povo, fazendo mal contra a igreja. E aqueles que fazem o mal contra a igreja, eles são inimigos de Deus. E como é que vai pedir Deus para abençoar o inimigo? Veja que o rei Josafá fez isso uma vez. O rei Josafá abençoou o inimigo, ficou com dó do inimigo, Deus o repreendeu e ele até foi punido por Deus. Porque Deus disse para Josafá, como é que você está com dó e vai abençoar aquele que eu já desprezei e o amaldiçoei? Assim o Brasil. Essa gente está fazendo muito mal contra o povo de Deus, contra a igreja, contra o próprio Deus, porque estão violando as leis de Deus. E aí o Brasil para se humilhar perante Deus e pede Deus para abençoar essas autoridades. Errou tudo. Veja bem, o apóstolo Paulo, orientado por Deus, ele fazia a oração correta. E alguém pode dizer, mas Deus diz que é para a gente amar os inimigos. E quem disse para você que o apóstolo Paulo não amava os inimigos? Quando o apóstolo Paulo pedia para Deus pesar a mão sobre os inimigos, pesar a mão sobre o corpo físico dos inimigos, ele estava amando o inimigo, porque assim ele estava dando oportunidade daquele inimigo se arrepender e ser salvo. Então orar para inimigo não é abençoar o físico dele, é pedir Deus para pesar-lhe a mão, botar-lhe um freio,
para que ele, diante do sofrimento, diante dos problemas, ele venha reconhecer Deus, venha se arrepender, para que ele possa ser salvo. Isto é amar inimigo. Mas eu digo que se o povo de Deus aprender a orar daqui para frente, o povo de Deus se humilhar e aprender a orar como orava o apóstolo Paulo, eu digo que todos esses inimigos vão cair, porque eles estão agindo não é só contra o povo de Deus, não é só contra a igreja, eles estão agindo contra o próprio Deus.